Você sabe quais são de fato as 10 maiores criaturas da Terra Oca? Nesse vídeo eu vou te revelar a lista definitiva e te provar o tamanho real de cada uma com os dados oficiais da Monarca. Seja bem-vindo ao lugar onde a gravidade invertida cria monstros que desafiam a física. A gente vai escalar essa hierarquia agora, saindo dos titãs menores até chegar em uma criatura tão colossal que seu esqueleto virou parte da geografia. Antes de você e eu encararmos esses gigantes, já deixa o like no vídeo porque isso é muito importante, meu amigo. Agora se prepara porque o 10º lugar, meu brother, é assustador. Começando a nossa lista, temos uma criatura que conquistou a internet e virou um mascote não oficial do Monstroverso. Apesar de parecer um filhote perto de outros monstros, não se engane. Se você estivesse de pé ao lado dele, você não bateria nem na canela desse bicho. O Dog tem cerca de 15 a 20 metros de altura e pode chegar a 40 metros de comprimento. E para você ter uma noção real dessa escala, ele tem a altura de um prédio de 5 andares. Se colocássemos ele na rua, ele ocuparia a largura de uma rodovia inteira. Mas na Terra Oca, ele é basicamente um cachorro. Comparado ao Kong, que tem mais de 100 metros, o Dog é equivalente a um bulldog francês, parrudo, sabe, e mal-humorado. Nós vimos ele pela primeira vez em Godzilla vs Kong, naquela cena rápida onde ele consegue roubar um caranguejo gigante e sai correndo. E ele volta também em Godzilla Kong, o Novo Império, provando que sua principal característica é ser oportunista, né? Ele não caça os titãs alfa, ele rouba a comida deles e foge. E uma curiosidade interessante e rápida aqui pra você, o nome oficial da espécie dele é Godzilacerta Dog. E o design dele foi feito propositalmente para lembrar um Godzilla, só que mais atarracado, sabe? E sem aquelas placas dorsais atômicas da espécie, sugerindo que ele pode ser um primo evolutivo distante do próprio rei dos monstros, só que uma versão de baixo custo e sem muita academia. Seguindo aqui para o nosso 9º lugar, temos o Wart Dogs, ou cães verruga. Se o Dog é o bulldog gordinho da Terra Oca, esses aqui são as hienas famintas e ultra rápidas desse ecossistema. Um Wart Dog adulto mede cerca de 20 metros de altura e pode chegar a 45 metros de comprimento. E para você ter uma ideia, ele é grande o suficiente para conseguir engolir um ônibus escolar inteiro sem mastigar. Nós vimos essas criaturas no início de Godzilla e Kong Novo Império, sabe? Naquela cena insana onde uma matilha inteira persegue o Kong. E aqui vai o detalhe que mostra a escala absurda da Terra Oca. Perto do Kong, eles parecem cachorros pequenos, mas se um desses aparecesse na nossa superfície, ele seria maior que a maioria dos prédios residenciais. Eles são caçadores de matilha, extremamente agressivos, mas tamanho não é documento. Lembra do nosso 10º lugar, o Dog? Mano, pois é, no filme a gente vê o Dog comendo a carcaça de um Wart Dog que ele acaba caçando, né, roubando na verdade do próprio Kong. Ou seja, o nosso 9º lugar é maior em altura e comprimento, mas acabou virando o lanche do 10º lugar. Seguindo aqui para o nosso 8º lugar, agora o salto de tamanho começa a ficar assustador. Temos uma realeza aterrorizante, a rainha Snare Hunter. Lembra do filme Kong e a Ilha da Caveira? Tem uma cena lá onde os personagens ouvem um som de pássaro, mas descobrem que na verdade é uma formiga gigante numa árvore. Aquela era apenas uma operária. A rainha delas é uma titã completa que aparece no jogo oficial do Kong Skull Island. Segundo os dados oficiais da Monarca, a rainha Snare Hunter atinge 40 metros de altura. Vamos fazer uma comparação muito interessante aqui para quem gosta. Um ser humano médio tem cerca de 1,75 metros. Perto dessa rainha, você seria menor que a garra da pata dela. Você seria literalmente uma migalha. Já comparada ao Kong, que tem 102 metros de altura, ela bate na altura da cintura dele. Imagine um cachorro grande atacando um homem adulto. É mais ou menos essa a proporção. Ela é o que chamamos de flora-fauna. O corpo dela mimetiza madeira antiga e folhas, permitindo que ela se camufle perfeitamente em florestas gigantes antes de liberar um exército de operárias. E apesar de ser alta, ela fica em 8º lugar porque seu corpo é feito de um exoesqueleto, que seria a própria quitina, né? Sendo muito mais leve e frágil que os outros monstros de carne e ossos que veremos a seguir. No 7º lugar temos o pesadelo que assombrou a série Monarca Legacy of Monster, o Ion Dragon, né? Ou dragão iônico. Essa criatura é um híbrido bizarro e aterrorizante, meu amigo. Ele tem asas inspiradas em peixes voadores, um corpo que lembra também um morcego sem pelos e uma cauda terminada em pinças. Ele vive na Axis Mundi, uma zona de transição gravitacional da Terra Oca. E quando ele tá no chão sobre as patas traseiras, ele mede cerca de 50 a 60 metros de altura. Mas o que realmente coloca ele nessa posição é a sua envergadura. De ponta a ponta das asas, ele passa dos 90 a 100 metros. Para nós, humanos, a força dele é incompreensível, né? Nos anos 40, esse monstro ele foi capaz de agarrar o SS Launton, que seria um navio, um destroyer de guerra
terra e arrastou ele da água para o meio da selva. Imagina um animal levantando um prédio de aço e levando para casa. E além da força, ele cospe uma gosma de nácar, um material perolado e radioativo que ele usa para prender suas vítimas ainda vivas. Porém, quando ele enfrentou o Godzilla na série, a diferença de categoria ficou clara, meu amigo. O Godzilla, com quase 110 metros na época, tratou o dragão iônico como um brinquedo, arrancando uma de suas asas e arremessando ele pelo portal. Ele é gigantesco, lógico, para os padrões humanos, mas um peso leve para os padrões dos titãs alfas, já é outra coisa. Chegando aqui na metade da lista e agora entramos na categoria dos pesos pesados. Mas antes da gente mostrar o titã que usa um chicote feito de ossos, me diz aí nos comentários, qual dessas criaturas menores você acha que daria mais trabalho para conseguir sobreviver se você estivesse perdido na Terra Oca? O Dog ou os Wart Dogs? Comenta aqui que eu quero muito saber. Voltando aqui para nossa lista, no sexto lugar temos o vilão que quase destruiu a superfície, o Scar King. Muita gente se surpreende com a posição dele aqui, mas os números não mentem. O Scar King mede oficialmente 97 metros de altura. Isso significa que ele é mais baixo que o Kong, que tem 102 metros, e muito mais baixo, obviamente, que o Godzilla, que tem 120 metros. Além de ser mais baixo, ele também é muito mais leve. Enquanto o Kong é um gorila meio que tanque, né, de puro músculo, pesando quase 90 mil toneladas, o Scar King tem a anatomia de um orangotango, né, esguio, membros longos e bem ágil. Ele pesa cerca de metade do peso do Kong. Numa luta de sumô, o Kong jogaria ele longe com facilidade. Não é à toa também que no filme ele meio que toma uma porradinha pra ele. Então por que ele é tão perigoso? Ele tem inteligência e muita crueldade. Ele compensa a falta de tamanho com o uso de ferramentas. A arma principal dele, né, o chicote Whisplash, é feito literalmente da espinha dorsal de um Warbad com um cristal na ponta. Ele ocupa o sexto lugar porque, apesar de ser um alfa político e militar, em termos puramente físicos de massa e tamanho, ele é superado pelas aberrações gigantescas que vêm a seguir. Entrando aqui no nosso top 5, temos as cobras aladas que tentaram sufocar o Kong, né, os Warbats ou Nozuki. Essas criaturas são visualmente impressionantes, e de acordo com os arquivos dos dados da Monarca que aparecem na abertura de Godzilla vs Kong, um Warbat adulto tem cerca de 130 metros de comprimento e pesa mais de 26 mil toneladas. Para você entender o tamanho, o Kong tem 102 metros de altura, como já falamos. O Warbat é mais longo do que o Kong adulto. Quando ele abre as asas, a envergadura é gigantesca, capaz de cobrir o céu de uma cidade pequena. Mas não é só o tamanho. A boca do Warbat esconde presas de 4 metros de comprimento, do tamanho de um carro sedã, e ele pode injetar milhares de galões de veneno corrosivo numa única mordida. Eles usam um corpo serpentino para fazer a constrição, ou seja, se enrolar na vítima e esmagar os ossos ou sufocar, exatamente como eles tentaram fazer com o Kong antes dos humanos ajudarem. Eles ocupam o quinto lugar porque, embora sejam muito compridos e perigosos em bando, eles são fisicamente leves para um titã. Na cena do filme, o Kong consegue pegar um deles pelo rabo e girá-lo como se fosse uma toalha molhada, usando o próprio Warbat como uma arma para bater no outro. É um gigante de vidro, sabe? Letal no ataque, só que bem frágil na defesa. Agora o nosso quarto lugar, ele vai para um titã que já forçou o Godzilla ao limite absoluto, a Tiamat. Enquanto os Warbats impressionam, a Tiamat é um monstro de outra categoria. Ela é uma serpente marinha colossal com uma bioiluminescência roxa e rosa. O comprimento oficial dela é registrado em 258 metros. Imagina dois Godzillas empilhados, um sobre a cabeça do outro. A Tiamat ainda seria mais longa que isso. Ela é basicamente um dragão oriental aquático trazido à vida. Nas HQs oficiais do Godzilla Dominion, nós vimos o quão perigosa ela realmente é. Debaixo d'água, ela usou hidrocinese para conseguir criar redemoinhos e arrastar o Godzilla para as profundezas. Ela tem escamas tão afiadas quanto navalhas que cortaram a pele blindada do Rei dos Monstros. E ela ainda pode cuspir uma tinta de fósforo tóxica que ferve a água e cega os inimigos. Ela ocupa o quarto lugar porque, além do comprimento absurdo, ela tem uma massa muscular muito superior à dos Warbats. Infelizmente para ela, em Godzilla e Kong, o Rei dos Monstros invadiu o covil dela no Ártico, não para conversar, mas para absorver a energia dela e evoluir para a forma rosa. Ela era gigante, mas acabou virando bateria para o Godzilla. Seguindo aqui para a nossa medalha de bronze, para a surpresa de Godzilla e Kong, o Drone Viper. Essa criatura é uma super espécie aquática que vive nas lagoas profundas e turvas da Terra Oca. Ela parece uma mistura bizarra de uma moreia com peixe gato, sabe? Exibindo aquelas escamas azul escuras e listras amarelas brilhantes. Embora a Monarca não tenha divulgado uma ficha técnica exata, a análise visual da cena é assustadora. Quando o Drone Viper se enrola no Kong, ele dá múltiplas voltas no corpo do macaco gigante e ainda sobra muito corpo
dentro da água. Estimativas conservadoras colocam o Drone Viper entre 300 a 350 metros de comprimento. Isso o torna significativamente mais longo que a Tiamat e quase 3 vezes mais longo que a altura do Godzilla. Além do tamanho, ele tem uma característica aterrorizante, uma rádula. Basicamente, a língua dele é coberta de dentes serrilhados, sabe? Feitas para lixar a carne da presa enquanto engole viva. Ele é uma máquina biológica feita para afogar e triturar titãs. Porém, apesar de ser maior que a Tiamat e o Warbet, o Drone Viper teve o azar de cruzar com o Kong e o Zuko. No fim das contas, o terceiro maior bicho da lista serviu apenas como um sushi gigante para os dois macacos. Seguindo aqui para o nosso segundo lugar, temos a maior criatura viva que a humanidade já registrou. Ela não é apenas um titã, ela é uma calamidade global, a própria Shimo. Mano, esqueça tudo que você sabe sobre essa escala, tá? A Shimo redefine o jogo. Oficialmente ela mede 162,45 metros de altura quando fica de pé. Ela é mais alta que o King Ghidorah, que tinha 158 metros, e faz o Godzilla com seus 120 metros parecer bem pequeno. Mas a altura nem é o fator mais assustador, é o volume. A novelização oficial do filme descreve a diferença entre ela e o Godzilla como a diferença entre uma baleia azul e uma baleia jubarte. Enquanto o Godzilla pesa cerca de 100 mil toneladas, estima-se que a Shimo chegue perto das 200 mil toneladas. Ela é um tanque biológico indestrutível. Ela é antiga e tão antiga que foi ela responsável por causar a Era do Gelo. E ainda tem mais. A novelização confirma que foi a Shimo que conseguiu congelar o King Ghidorah no gelo da Antártica milênios atrás. Ela é tão poderosa que o Scar King só conseguiu controlar ela usando um cristal de dor agonizante que fazia parte da própria coluna da Shimo, porque em combate direto, a Shimo teria esmagado ele sem nem perceber. Ela é o ápice da força bruta do Monstroverso. E finalmente chegamos ao nosso primeiríssimo lugar. Você deve ter reparado que não foi a Shimo que ficou em primeiro, mesmo ela sendo colossal, meu amigo. Vamos falar agora aqui do maior organismo que já existiu no Monstroverso. Em Godzilla e Kong existe uma cena impressionante, onde o Kong e o Zuko atravessam uma ponte. Mano, mas aquilo não é uma ponte de pedra, é a espinha dorsal fossilizada de uma criatura titânica. Por muito tempo, teorias de fãs diziam que esse esqueleto era do próprio Dagon, um ancestral, né, do Godzilla que morreu nas HQs. Mas eu fui investigar a fundo e cientificamente isso é bem impossível. Primeiro, o Dagon media cerca de 120 metros, né, que é o mesmo tamanho do Godzilla que a gente já conhece. Segundo, o Dagon morreu nas Filipinas em 1999 e o esqueleto dele foi encontrado e estudado pela Monarca no início do filme de 2014. Sabe naquela cena onde eles entram e encontram os ovos dos Mutos? Mais ou menos naquele lá, eles encontram um esqueleto gigantesco. O esqueleto que vemos na Terra Oca é algo muito mais antigo e infinitamente maior. Baseado na contagem de passos do Kong na escala da cena, estima-se que essa criatura tivesse mais de 5 quilômetros de comprimento. O crânio dessa criatura, que aparece no fundo, lembra de uma serpente, né, ou de um urso colossal, e as costelas são fundidas como uma armadura. A novelização oficial do filme descreve essa estrutura como incompreensível para a mente humana. Isso sugere que no passado remoto da Terra Oca, quando a radiação era ainda mais forte, existiram megas titãs que fariam o Godzilla e a Shimo parecerem brinquedos. Esse esqueleto prova de que a Era dos Monstros que a gente vive hoje é apenas uma sombra de uma era muito mais aterrorizante que já existiu. Curtiu a análise? Então já se inscreve no canal e deixa o like. Fique com Deus, um abraço a nós, tchau!